reencarnacionista. Você tem medo da morte, Cortã? Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Né? Há uma diferença entre medo e pânico. Né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Né? Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência, a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Uhum. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, sim. E nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante, que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo, né, de perder a saúde. Medo de cair mesmo? Claro, eu operei o joelho direito, coloquei prótese, e portanto eu preciso, entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte, Salvador, após uma palestra, estava com Cláudia, com quem eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente, como fazia vez ou outra, foi correr. Uhum. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não há fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral. Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, trabalhando, viajando, fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar, né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né, ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele, né? E, portanto, ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte, ela não me assusta, não. O joelho, mas o joelho tá... Sim, esse sim, né? Recuperado agora? Sim. Fiquei um tempo de muleta, depois um tempo de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais circunspecto. Sim, dá uma credibilidade. Ofereceu, né, algumas vantagens, mas depois dela deixei, agora já faz... O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação, porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, parei de estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável, né, o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo, né, de não ter êxito, com o medo, né, de não ser correto, mas tudo isso sim. Por isso, quando você diz, tem medo da morte, eu digo, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Mas pânico não tenho, né, porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Né? Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Eu tenho medo, eu fico... A fantasia que mais me apavora não é a minha morte, é, por exemplo, meu filho. Então, mas isso é típico da paternidade. Você fica de noite pensando, ele vai atravessar a rua, você fica numa piração. Até eu ser pai, eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25 e a terceira com 31. Até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte individual, exclusiva. No momento em que eu tenho sobre outra pessoa a tarefa do cuidado, a responsabilidade. E essa tarefa do cuidado, ela é movida a um afeto imenso, porque é entendido como não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha. Continuação, uma continuação. Evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai, ou ter de cuidar de alguém, mesmo que não seja de geração biológica, não tenha entrado em estado de tensão, né, com essa situação. A frase, eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida, ela não é uma frase vazia. Ela tem um sentido expressivo. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Né? Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um modo antigo dentro do mundo digital, e segundo, de que você pode resetar as coisas. Não. A mortalidade, ela é um fato, como diz a antiga frase, não é que a gente tem a vida curta, a morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Né? Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que, em nome de poupar uma criança dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida.
Né? Então, de repente, autoestima é diferente de auto-engano. Né? Induzir alguém a auto-engano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha ou filho, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação, né, muito mais persistente, eles têm sim de ser preparados para aquilo que é a perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa. Né? E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se sequestrar as possibilidades de luto da pessoa, ela não consegue lidar, né, com essa condição. Então, é preciso cautela.